Opa, fala meus queridos, tudo bem? Sim, sim, tudo. Tá, e aí, como que foi o dia de vocês? Corrido? Como sempre, sexta-feira, hein? Estamos Tá chegando. bastante calor. É, hoje tá começando a fazer calor, hein? Gente, finalmente chegamos, sexta-feira, hein? É, tá animado aqui que a gente tá terminando. Agora, a última aula. Fala aí, anima ou desanima, né? Tá terminando o curso. Um pouco dos dois. Ah, ela tá bem terminando, né? Sua primeira fase. É, a primeira fase, né? De muitas aí, né? Isso aí é um bom ponto, né? A gente tá terminando por hora, né? A questão aqui das aulas. Inclusive eu já comecei a falar disso pra gente dar um recadinho de começo de aula. Pra depois a gente já embrasar e terminar a aula com aquele pique. Que hoje a aula ela é grande, né? Essa aula é aquelas aulas que ou a gente coloca no começo do curso ou coloca no final. Que é aquelas aulas mais, né? Precisa ter uma certa atenção, né? Então hoje, inclusive, já deixo isso aí como uma das pontuações, né? Que a aula de hoje ela é importante que a gente entenda quanto a essa questão de simbologia mágica, porque ela resume boa parte do curso, boa parte de quase tudo que a gente já falou. É por isso que eu resolvi deixar pro final ao invés do começo mesmo, né? Pra até não ser uma aula tão complicada. Mas vindo os recados, né? Eu queria estar avisando que hoje, terminando o curso, eu vou estar colocando através da comunidade lá do Trello todos os slides, né? Então, quem quiser ter acesso, seja para estudo, para apresentar para alguém ou algo do tipo, não tem problema nenhum, pode estar clicando lá. Se notar algum erro, provavelmente eu vou mandar em PDF, então só eu vou conseguir estar editando assim de um jeito mais fácil. Se notar algum problema ortográfico, alguma coisa fora de ordem, qualquer coisa do tipo, podem estar falando, professor, o slide não está bem igual no dia que você apresentou, ou se não, pode estar falando que eu esqueci de corrigir mesmo, né, dependendo do erro ou da coisa, né, ontem mesmo vocês viram na aula de elementos da magia lá, tinha um errinho ortográfico, mas eu corrigi já dessa, né, mas caso tenha passado alguma coisa em branco, pode estar falando que eu corrijo e coloco de volta lá no PDF, né, e na comunidade. Então a comunidade ela vai poder ficar movimentada ao tempo que vocês preferirem, tá? Então como que vai funcionar, né? Que é esse recado mais importante que eu queria estar dando, né, para vocês. Agora que a gente chegou ao fim, né, do primeiro módulo do curso, que é o inicial, antes de tudo, né, acredito que não é a diferença dessa aula que vai mudar a consciência de vocês assim de uma forma instantânea. Então já parabenizo vocês, né? Porque chegaram até o fim aqui, então a gente já pode estar se considerando magos iniciais, né, ali. Claro que alguns ainda sem experiência prática, mas pelo menos em conteúdo e forma teórica, eu acredito que foi passado o essencial dentro das matérias que eu deixei separado para que você possa se autodenominar dessa forma de começo, né? Para que você já entenda pelo menos do que está falando. Acredito que aqui a gente começou bem vazio e agora já está saindo com bastante conteúdo. Se o que eu acredito for realidade, fico muito feliz e só gratidão. Se não for, façam perguntas que a gente vai resolvendo esse problema aí até o final do curso. Mas o que eu queria estar avisando aí desse recado do final do primeiro módulo é que a gente vai funcionar da seguinte forma: a partir do intermediário, não era meu planejamento inicial, mas devido a algumas coisas, né, alguns acontecimentos, eu resolvi que vai ser melhor eu estar abrindo de vez em quando a aula para estar tirando dúvidas apenas. Mas de fato eu vou estar fazendo na fórmula gravada, né? Então eu vou estar fazendo aquela aulinha e colocando no YouTube, assim como já está sendo esse primeiro módulo, só que agora não vai estar mais presente numa sala de aula, né? Então eu não vou estar mais falando numa salinha aqui, né, do Meet. Mas claro que vai ter vezes que eu vou estar lá mandando pelo grupo do WhatsApp ou anunciando na comunidade do Trello que eu vou abrir uma chamada para tirar dúvidas, né? Isso vai perseguir até o final do curso, né? Então vai ser algo que eu vou estar fazendo até o final do curso, justamente para que não passe as coisas em branco, né? Para que a gente tenha soluções dos nossos problemas, e eu sei que um professor explicando é uma coisa bem diferente do que só ver um vídeo.
Então, por isso eu vou estar disposto aí, sempre estar passando datas diferentes. Podem, enquanto estiver assistindo a aula já do segundo módulo, tenho dúvida, anota no caderninho, alguma coisa, vai deixando anotado. No dia que eu abrir, pode me trazer 10, 15 dúvidas que eu respondo com calma cada uma. E a gente vai trabalhando aí o possível para estar melhorando, né? A comunidade do Trello vai ficar aberta, né? E por que eu tô falando que vai ficar aberta? Porque nesse período, né, de aula que a gente teve, foi mais ou menos um mês, né? Se eu não me engano, um mês certinho, redondo. E o que acontece? Agora a gente vai ter um descanso, né, de mais ou menos um mês e meio. Mais ou menos essa média. E daí, quando dá um mês e meio, eu vou estar anunciando uma nova data para estar voltando às aulas. Só para avisar mesmo, assim, né? E daí é só ficar ligado no YouTube que vai estar voltando às aulas. E por que desse período de descanso? Por várias razões. A principal é justamente a absorção desse conteúdo, tempo de estudo, tempo de absorver outras dúvidas, outras coisas. E claro, né, que até tempo para quem quer agora colocar algumas coisas em prática, né? Acredito que ainda por ser inicial não tenha muito que se colocar em prática, mas pelo menos trabalhar algumas bases teóricas e algumas coisas aí que a gente deixou colocado, né? E até mesmo poder estar mexendo na comunidade. E por que isso? Porque a comunidade vai continuar aberta, como eu disse. Então vai estar lá, Léo, assisti alguma coisa que eu achei legal. Aí é igual eu falei nas últimas aulas, eu já orientei como funciona. É só colocar teu nome, para saber que veio de outra pessoa. Se não quiser se identificar, pode colocar como aluno. E colocar o conteúdo lá, né? Então você coloca tipo aluno. Daí embaixo você coloca filme X, tal, 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 tal. Se quiser colocar a descrição do porquê que você está recomendando lá na comunidade, pode colocar. Porque apresenta bastante coisa que eu vi na aula, nesse seguinte aspecto, tal, 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 tal. Gostei, deixa lá na comunidade, não tem problema. As únicas abas do Trello que a gente não vai estar mexendo mesmo, que daí eu deixo só na autoria do professor, é as áreas de slide, que é só para vocês baixarem mesmo os slides, né? E a outra área de recomendações do professor mesmo, que são recomendações mais firmes, mais rigorosas, né? Ligada e baseada nas aulas, né? Então não são recomendações mais abertas, que nem as que eu deixei na comunidade, por exemplo, séries, desenhos, filmes, né? Que envolve o tema, mas que não está diretamente ligado às nossas aulas, né? Então a gente vai poder estar trabalhando dessa forma aí com o Trello durante o período todo, até quando a gente estiver, entre aspas, nessas férias aí do curso, né? Até iniciar o segundo módulo. E é isso, então eu já vou parabenizando aqui todos vocês e já até deixando um grande abraço, porque a gente vai ficar aí esse um mês e meio, né? Provavelmente sem ouvirem a minha voz, né? É uma bênção. Mas agora eu tô deixando mais esses recados para que ninguém fique confuso ao longo do curso, né? Já que a gente está chegando na nossa última aula. Então provavelmente essa vai ser a última aula. Léo, mas depois dessa você postou mais um vídeo. Se eu acabar postando mais um vídeo, é só para colocar as aulas de filosofia, a qual, por não querer expor nenhum aluno, eu não coloquei as aulas de segunda-feira, mas daí eu faço numa câmera como um vídeo de interpretações filosóficas apenas e falo das aulas como foram, mas eu não exponho a opinião de ninguém nem como foi as aulas. Eu apenas mostro os slides em vídeo e passo sugestões de pensamentos críticos filosóficos, né, dentro da área da magia, como aquela questão toda que a gente já trabalhou, né, se existe ética dentro da magia, se a gente pode usar ao nosso bem entender, qual é a razão da existência da magia, o que é magia, né? Então a gente vai estar trazendo esses assuntos filosóficos aí também, se tiver mais um vídeo. Creio que vai ter esse outro vídeo, mas esse de fato oficialmente é o último, pelo menos pra gente que está aqui tendo aula mesmo, tá? Então, recados dados, vamos ao assunto aqui, né? Que hoje vamos finalizar a semana com estilo, falando de símbolos da magia. Vai ser uma aula assim, não de demorado, né? Não vai ser uma aula demorada, mas de um conteúdo denso. Tem que prestar um pouco de atenção pra gente estar pegando e absorvendo bem isso. Porque se a gente absorver isso aqui já é um grande resumão do nosso curso no todo, tá? Então eu vou estar compartilhando aqui. Eu gostaria que vocês estivessem respondendo, estão vendo o slide aqui. Vou compartilhar exatamente agora. Vocês estão conseguindo enxergar os slides? Aí, tô pegando. Tô. Perfeito, então, gente. Então vamos lá.
Vamos falar então de símbolos da magia, né? Aula 4, última aula, né? Símbolos através de projeção. Qual a importância dos símbolos mágicos, né? E daí ali eu deixei o mesmo trecho que eu sempre deixo e que eu volto a reforçar, porque quanto mais isso ficar na mente da galera, melhor. Símbolos mágicos são formas de facilitar a evocação de uma determinada energia ou palavra de força, podendo este mesmo símbolo variar na sua forma e significado. Então a gente vai partir daqui. Partindo daqui, hoje a gente vai falar sobre projeção através de um símbolo. E o que é essa projeção através do símbolo, né? Aquela coisa que eu falei, que está muito presente na neomagia, né? Principalmente, mas eu cheguei a citar em alguns outros momentos algumas coisas sobre transformar de uma pedra, né? Um pentagrama, e transformar de um pentagrama o valor de uma pedra, né? Então, quando a gente fala desse tipo de assunto, a gente vai estar abordando aqui os símbolos em aspecto de projeção. E o que é esse aspecto de projeção? É justamente o que eu acabei de falar. É você observar algo e você mesmo projetar um significado naquilo e criar daquilo um símbolo. Então aqui a gente vai começar a falar, né? E a ideia que a gente vai abordar hoje gira a respeito daquela questão, né, que a gente já tratou antes dos elementais artificiais, vai girar a respeito do projeção de realidade, né? E principalmente lá nas primeiras aulas a gente vai falar também sobre sinergia, né? Então com calma vamos lá, né? E começar a passar aqui, né? Os slides. Então vamos no primeiro. Elementais artificiais. Bom, desde a criação de elementais artificiais, né? Através das metáforas elementais, as ideias de força da mente, seguindo para a projeção de realidade de modo geral, a gente vai primeiro estar abordando isso aqui, né? Elementais artificiais. A gente já falou sobre isso, não vai ser surpresa nenhuma, mas é legal a gente estar fresco agora no assunto para chegar onde eu quero chegar no final dessa aula. E o que eram os elementais artificiais? Vocês querem estar falando aí? Pode mandar por chat, pode falar por voz, não tem problema nenhum. Vocês querem que eu já entre direto no assunto? O que vocês preferem aí? Alguém se arrisca? Perfeito, então. Vamos lá, vou falar aqui. Elementais artificiais. Você vai lembrar na hora que eu falar. É a projeção que a gente faz do nosso plano mental até o nosso plano material. Basicamente é a questão elemental mesmo, né? Então a gente projeta lá no elemento ar, que significa mente, traz para o plano do elemento fogo, que significa astral, né? Aquela ideia de astralidade, né? Então a gente vai ir para o astral. Depois a gente traz lá para o elemento água, que é vitalidade, é um sentimento em cima daquilo. E aí, por fim, chega na matéria, né? Então, os elementais artificiais não são nada mais, nada menos do que vários aspectos da nossa matéria, da nossa vida, do nosso astral, sendo desde ações, criaturas, vícios, várias coisas, né? Que envolve aí no nosso cotidiano, né? Então, quando a gente fala de elementais artificiais, a gente está trazendo essa ideia de que você projeta uma coisa lá no primeiro plano e traz até esse, é o domínio desses 4 planos metafóricos. E a gente falou isso baseado na cruz, lembra a ideia do X ali? Onde começava lá no elemento ar, descia para o elemento complementar, que era o fogo, do fogo ia para o elemento de oposição, que era a água, e da água para o complementar, que era a terra, né? Então a gente vai ter esse ciclo, né, e da terra de volta ao ar ali, né? Então a gente vai ter esse ciclo através da ideia da cruz ali, né? Algumas vezes, né, com maisinho mesmo. Só que daí a gente vai ter essa ideia elemental trabalhando os elementais artificiais. E vale lembrar, né, elementais artificiais são forças que são regidas por todos os elementos, independente de sua afinidade, né? Então, imagina que quando trabalhamos com elementais artificiais é uma coisa bem diferente, por exemplo, os elementais originais mesmo ali, os naturais, que são aqueles que são criaturas elementais em determinado plano daquele aspecto elemental e não tão só metafórico, né? Também tem um envolvimento mais palpável, por assim dizer, né? Aqui a gente, quando fala de elementais artificiais, a gente traz muitos elementos metafóricos mesmo. Agora, tendo mais ou menos essa refrescada, né? A gente vai vir já aqui, ó, em projeção de realidade. O que é a projeção de realidade? É justamente quando você tem esse domínio, né? Quando você tem esse domínio, você consegue projetar a sua realidade de diversas formas, né? Então você consegue, né, entender
a sua realidade de um jeito diferente. Então hoje vamos entender essa projeção de realidade em cima da simbologia, né? Agora não só como uma outra coisa, mas em cima da simbologia, trazendo alguns conceitos da neomagia, como eu disse, mas principalmente se pautando na ideia de que todo símbolo surgiu de algum lugar, lembra? Aquela coisa, então você projetar uma realidade, por exemplo, um quarto escuro pode se tornar um outro lugar para mim, dependendo do meu estado, se tiver em gnose ou algo do tipo, dependendo de como eu interpreto a realidade, pode ser que eu projete nessa realidade um nível de magia ali, né? Então eu projeto essa realidade de alguma forma. Quando a gente fala de projeção de realidade, a gente está falando justamente disso, desse aspecto de criar algo, né, ali no nada, através daquilo que veio, né, lá da nossa mente. Então a gente tem uma conexão desses dois temas, né, elementais artificiais e projeção de realidade. Depois aqui a gente já vai dar uma pulada para um tema, né, que é a ideia de sinergia e projeção em massa. Vamos estar falando então aqui de sinergia e projeção em massa, né. Então, desde a criação lá dos elementais artificiais, através das metáforas, né, as ideias da força da mente, seguindo para a projeção de realidade de modo geral, né, tudo isso, a gente chega finalmente ali, né, na ideia, né, da sinergia, né, o que faz um símbolo, ele, no meio energético, ser mágico, né. Para isso a gente volta a alguns conceitos anteriores, que é essa ideia de sinergia, trazendo a ideia que a sinergia pode ampliar algo, né. Então vamos lá, vamos explicar o que é a sinergia. Vocês lembram lá nas primeiras aulas, onde a gente estava falando ainda da ideia de física mesmo? E lá a gente falou bastante, né, dessa questão de energias, como funciona e tudo mais. E a gente traz lá esse conceito de uma forma breve, mas que agora vai ser importante a gente estar pautando aqui, que é a sinergia. Sinergia é quando algo, em conjunto com o outro, seja com o mesmo objetivo, faz uma troca energética ali, né, ou se ajuda energeticamente, né. Então é sinergia. É quando, por exemplo, duas pessoas trabalhando pelo mesmo objetivo ali, tá tendo um trabalho ampliado, mais rápido, algo do tipo, né? Por quê? Porque é uma sinergia, não é uma energia, né? Não tá lá numa pessoa, é uma sinergia, eles estão trabalhando em sinergia, os dois estão fazendo, sabe? Um lava a louça, o outro seca, daí a coisa vai rápido, a coisa acontece mais fácil. Essa ideia aí da sinergia, né? Então, quando a gente fala isso em termos espirituais, a gente tem ideias de criaturas, intercessões, etc, né? E simbologia, porque a simbologia, né, aqui quando a gente dá essa ideia, a gente parte do momento em que um símbolo ele tem essa sinergia, né? Então ela tem uma energia embutida nela, né? E por que esse símbolo tem essa energia embutida nele? Por causa dessas outras coisas, por causa da ideia de elementais artificiais e uma projeção de realidade em cima daquele símbolo. Então, através desse conceito de elementais artificiais, foi projetada uma realidade e aquele símbolo passou a ter uma sinergia. Mas foi uma projeção de realidade normal? Não, que daí é onde a gente chega justamente nesse último tema aqui, que eu gostaria de estar abordando pelo menos nessa parte do slide, que é a projeção em massa, né? O que é a projeção em massa, né? Isso tudo que nos leva até esse último aspecto, né? Então é importante se pensar quando falamos de simbologia na projeção de realidade em massa, sendo um fenômeno energético isso. Então é quando um número gigantesco de pessoas, né, projeta um significado em algo. E devido a esse fator, aquilo passa a carregar uma sinergia que foi projetada através de uma população ou um número grande de pessoas. Então, através do caminho, né, para a criação de um elemental artificial, várias pessoas projetaram uma realidade em um símbolo, né? Portanto, muitos símbolos não só são ligados a energias de proteção, mas também a entidades específicas por causa desse poder em massa, né? E por mais que seja difícil passar por cima, por exemplo, dessa energia em massa, o magista, ele consegue de forma particular projetar um outro significado para um símbolo que já tem um significado existente, se ele for bom e entender o que ele está fazendo. Porque imagina que nessa projeção em massa a coisa é mais inconsciente, assim, entende? Então o magista ele consegue passar por cima disso um pouco, se ele força ali a projeção dele em cima daquilo. Mas claro, para isso existem estados de espírito, existe forma de ser feito, não é de qualquer jeito. Então, seguindo essa ideia aqui, né, a gente vai ter essa ideia, né, de que a energia, né, ela vai estar conectada a esses quatro elementos de natureza, né, ou seja, essas quatro naturezas aí.
E quais que são essas 4 naturezas? Você pegou lá através do elemental artificial, então você tem um aspecto da sua mente. O que é o aspecto da sua mente? Pensamentos. Que quando esse pensamento vai se materializando, chega lá na matéria, a gente tem a projeção de realidade. A projeção de realidade dá uma sinergia no símbolo. Principalmente quando é em massa, muita gente. Então imagina que é muita gente olhar para o pentagrama, saber seu significado, projetar seu significado. Ah, é proteção, é isso, é isso, é isso. Até que um momento essa peça passa a compartilhar uma energia de proteção de fato. Mesmo que anteriormente não tenha tido isso. E por essa razão que a gente pode até abordar a questão da caosfera, lembra? Símbolos que às vezes, vamos supor assim, pode sair de uma HQ, pode sair de um gibi, o símbolo pode ser uma coisa totalmente nova. Se for usado de forma ritualística correta, o magista não só pode colocar significado de forma particular naquilo, quanto ele pode criar uma sinergia caso ele convença aos que estão à sua volta de que aquilo é verdade. De que aquilo tem aquele significado, de que aquilo tem isso. E a gente faz isso o tempo todo, sabia? A gente às vezes só não percebe, mas a gente faz isso o tempo todo. E o maior exemplo disso é justamente várias coisas da nossa sociedade. Várias coisas que a gente trabalha no dia a dia. Vamos lá dar alguns exemplos? Vamos lá, né? Trazendo aqui essa ideia. Seguindo essa ideia, né, de que o magista, através dessas figuras, tem esse poder, a gente pode concluir que assim surge, né, vários símbolos. Inclusive, por essa razão, um símbolo que seja criado hoje pode ter significado mágico amanhã, né? E ampliar essa sinergia quanto mais pessoas vão acreditando ao longo do tempo nisso. E saindo de um ponto leve, podemos atribuir até significado a coisas que nem eram até então objetos mágicos ou de cunho espiritual, né? Então isso ocorre constantemente devido a um sentimento, principalmente, né? Como por exemplo aqui, ó, o primeiro que eu deixei, que é um ursinho que traz as energias de prosperidade por te lembrar de um namorado, de uma namorada, ou algo do tipo, né? É quando é feito uma ritualística também a fim de proporcionar um significado, né? E daí, depois dessa ritualística, de forma mais objetiva, esse objeto carrega até mais força mágica. Por quê? Porque dependendo do nível da ritualística e o estado que o bruxo se encontrava nela, como por exemplo uma gnose, uma quimiognose, incorporação, uma persona, né? Aquilo passa a ser atribuído um novo significado no plano espiritual, no mundo espiritual, né? E transmutando não só a realidade, mas sim tudo aquilo naquele objeto, né? Ou coisa, podendo ter desde uma energia de proteção até uma ligação com uma entidade específica, né? Alguns dos exemplos que a gente vai estar trabalhando são esses que eu deixei separado. Então a gente aqui vai falar lá do ursinho, né? Conectado a um sentimento ou pessoa, até mesmo energias de fertilidade, amor e proteção. Às vezes um ursinho, ele não dá aquela segurança para uma criança, uma proteção, alguma coisa, porque ganhou de alguém que é uma imagem de proteção para ela, de uma mãe que ela ama muito, de um pai que ela ama muito, algo do tipo, de um namorado, de uma namorada. Então, às vezes a gente tem essa questão, né, de estar se correlacionando com as pessoas, e às vezes um ursinho pode estar trazendo muito significado para a vida de alguém, e às vezes não só significado espiritual, mas até psicológico. Pode ser uma forma de lembrar da pessoa, de se conectar com aquela energia. Então você se conecta com essa energia quando se lembra. E aí você pode trazer energias de amor, de prosperidade, de proteção. E se você terminar hoje, você vai trazer energia de raiva, ódio, ira, essas coisas, tristeza. Acontece. A gente também transmuta essa energia, às vezes dentro do mesmo objeto, dependendo da situação quando a gente olha para aquele objeto. Então a gente trabalha com essa energia, né? E cria uma sinergia naquele objeto. Então aquele objeto passa a emitir outra energia. E aquela energia, quando entra em contato com a gente, passa a ter um significado. Então isso falando de forma até inconsciente. Mas eu posso também, de forma consciente, colocar um ursinho e atribuir nele um significado de proteção. Posso, lógico que posso. Posso consagrar qualquer coisa. Não é bem assim, mas entre aspas dá. E ali, ó, objetos, né? Então ali pode ser um relógio, um presente, algo, né, antigo, etc, etc, etc. A gente tem essa ideia de objetos principalmente ligada a entes que já partiram. Às vezes tem uma energia muito forte e até ligada ainda àquela coisa. Tem uma série que é o Supernatural, eles falam muito disso, cara. Chega a ser chato, primeira temporada, você vê muito isso. Não a série, eu até gosto da série, tá? Não me interpretem mal, mas eles falam muito desse tipo de assunto, que é aquela ligação, né, do espírito com o objeto, né, depois que morreu e tal, e causa uma impressão, né, fantasmagórica por causa disso.
Mas isso é uma ligação energética, né? A gente tem essa ideia energética, né? Um sentimento muito forte por algo. E às vezes quando uma pessoa já morre ou algo do tipo, um objeto dela pode trazer uma proteção dela, né? De um outro plano, de um outro lugar, uma energia dela. Pode te trazer mais motivação, alegria, né? Não só ser uma recordação, uma nostalgia, né? Aquela saudade. Pode ser algo maior que isso. E quando a gente fala disso, objetos, né? A gente pode ter várias coisas, né? Então ali eu deixei o exemplo do relógio, mas a gente pode ter garrafinhas, pode ter um presentinho, um medalhão, uma chave, qualquer coisa que estava conectada àquela pessoa de algum modo, de algum sentimento, né? Outra coisa aqui, ainda assim, né, o objeto ele pode ser intencional ou inconsciente também. Outra coisa aqui é os colares, né? Deixei esses colares bem exuberantes, né? Porque normalmente a gente tem a ideia de que colar só pode ser pedra. Na regra, se quer que tenha algum significado, tem que ser de fato alguma pedra. Mas nem sempre precisa ser, dependendo da forma. Se for de uma forma inconsciente você atribui um sentimento ou uma energia naquilo, ou até de forma consciente, ou numa gnose, uma quimiognose. Então, conectado a um sentimento ou pessoa, podendo até ser resina ao invés de pedra, podendo ser brilhante ou não, podendo trazer proteção, conexão com algo, aquilo pode ter um significado espiritual, você pode embutir energias ali, né? Você pode colocar energias e forças espiritualizadas dentro daquele colar, dentro daquela coisa, aquilo criando um aspecto de conexão com algo, com outras pessoas encarnadas ou desencarnadas. Você pode criar um aspecto de proteção, um aspecto de várias ideias ali atribuídas ao seu sentimento, ou ao poder mágico que você colocou aquilo, ou seja, de forma intencional ou não. Ali eu deixei outra coisa também, que é o pano, né? Pode ser um pano, uma fronha ou até uma coberta com um significado especial, né? Aqui, por mais que não tem muito a ver com a ideia e com o assunto, a gente também pode até lembrar aquela coisa de criança, sabe? Se cobre pro monstro não te pegar, né? Como isso tem assim, um aspecto psicológico forte, né, para as pessoas. Então, você pode ter carinho por algo, né, por algum presente, por alguma coisa, pode ser um paninho, pode ser uma fronha, pode ser um cobertor, né? E você sempre está se reenergizando com aquilo de algum modo, porque você está dormindo com aquilo, porque você tem aquilo do seu lado. E daí você pode ter essa ideia. Uma outra coisa aqui que eu gostaria de trazer em particular, que eu acho que já estava nos objetos e tudo mais, mas eu também gostaria de trazer a parte, é os desenhos, né? Só para vocês terem ideia de que pode realmente ser atribuída energia em qualquer coisa, né? Pode ser um desenho ou uma pintura especial essa energia. Ah, Léo, precisa ser um selo mágico, alguma coisa? Não, pode ser um desenho de uma criança, de alguma coisa assim que você tem um sentimento. Poxa, imagina que, né, num caso mais grave, um caso mais pesado, é um desenho de um filho seu que morreu, às vezes você tem aquilo, traz um significado muito especial para você e uma energia de proteção muito grande, né? Te traz então essas questões. Ah, Léo, isso pode ser positivo e negativo? Claro que pode, né? Então, ou seja, a gente vai ter essa ideia atribuindo tanto energias positivas quanto negativas. Foi que nem a coisa do ursinho, lembra? Às vezes você pode ter raiva daquele ursinho porque foi um presente de um ex-namorado, de uma ex-namorada, e você não suporta ver aquilo. Meu, então você quer a melhor dica? Embala e devolve, ou queima, mas some com aquilo, não fica com aquilo no teu quarto. Aquilo vai te trazer mais energia mesmo, vai te trazer mais lembranças, vai dobrar a sua vida, sabe? Você vai começar a ficar com a vida embolada. Porque dependendo da força que aquilo tem em você, você acaba até projetando outras coisas na sua realidade. Pode ser que aquilo te lembrando do seu ex te faça pensar muito nele, que te atribui sentimentos, que te leva a algum vício, que te leva a alguma coisa. Isso é possível também, de forma espiritual falando, né? Através dos elementais artificiais. Porque você não para de ver algo que vive constantemente te lembrando de uma coisa que não é boa, né? Às vezes, pro objeto de um ente que já morreu, pô, legal, às vezes você guardar, se você consegue interpretar aquilo da forma correta. Mas se é uma energia pesada para você, não é uma coisa boa ter aquele objeto, às vezes não é porque morreu que a pessoa vai te culpar por você jogar fora o objeto que ela tinha em vida. Uma coisa não tem a ver com a outra. Às vezes aquilo te traz uma coisa ruim, sabe? Um sentimento ruim. Você olha para aquele objeto e você, sabe, fica triste, né? Na verdade, você só, ao invés de você só sentir saudade, uma coisa saudável, né? Assim, você fica triste, depressivo. Meu, se livra daquilo também. Traz uma energia negativa também, se não for usado da forma correta.
Para todos os outros objetos também é possível, né? Como desenho, uma fronha, né? Um colar, alguma coisa assim. Às vezes não é válido você ter aquilo em mente ou em mãos, né? Se aquilo está te prejudicando de alguma forma energética. E quando a gente fala desse tipo de coisa, desses objetos energéticos, né? E essas coisas que te atribuem energias, né? A gente vai ter essa noção de que através de todos aqueles aspectos saiu de você mesmo e a partir dali o objeto passa a ter uma energia própria, uma vibração própria, que você mesmo deu esse poder para aquilo, né, fazer. Então a gente tem esse dom, né, por assim dizer, e quando a gente controla isso e faz de forma consciente, às vezes é bem forte. Normalmente quando é de forma inconsciente é muito forte, quando é muito ligado a um sentimento bem forte também, entendeu? Então, por exemplo, um ente que morreu, você atribui um sentimento muito forte naquele objeto. E claro que também existe essa questão da conexão, né, da coisa com aquilo. Meu, se às vezes era um objeto que a pessoa tinha muito e que ela não queria desfazer daquilo de forma alguma, às vezes você está segurando um pouco dela mesmo também aqui, entendeu? Nesse plano. Porque às vezes ela ainda está conectada a alguma coisa que ela gostaria que, sabe, fosse concluída. Daí aqui a gente tem as famosas ideias de almas penadas, né, essas coisas. Claro que não é assim tão simples, mas é um contribuidor para que isso aconteça, sabe? E a gente às vezes tem um objeto que não traz uma energia boa, às vezes aquela energia densa não é nem só porque é um objeto que te lembra alguém que morreu, mas porque aquela criatura, né, aquela coisa que ela se torna energeticamente do outro lado ligada a isso, ainda tá lá, né? Mas a pessoa ela tá conectada de um jeito com aquilo, que aquilo não te traz uma boa energia, te deixa, sabe, ruim, te faz passar mal, enfim. Depende da sensibilidade, da forma que cada um interpreta esse tipo de coisa. Mas o que é importante dentro dos símbolos do aspecto de projeção é isso, é a gente tirar aquelas 4 naturezas que a gente falou anteriormente e entender que os símbolos, eles todos praticamente acabaram sendo o que são hoje por causa disso. E que vocês podem tanto criar novos símbolos, quanto até atribuir outros significados, dependendo do nível de conhecimento e a forma em que você está mexendo com aquilo. E dependendo da forma de estado de consciência também, tá? Principalmente nessa ideia da gnose, né? Muitas vezes, quando está nesse estado de transcendência, de gnose, é mais fácil fazer isso, é mais fácil criar selos, enfim, né? Existem facilitadores aí, e às vezes dentro desses facilitadores você cria significado para várias coisas que existem, né? E esse significado ele não precisa carregar só uma força espiritual, mas até uma força psicológica às vezes, que te contribui, né, para um ânimo do seu dia a dia. Por exemplo, um colar que te conecta a alguns amigos ou alguma coisa que sempre que você olha para ele, você olha e fala, nossa, que legal. E lembra dessas pessoas, né? Ou se não, né, num aspecto negativo, né, te lembra alguém que já se foi e você fica triste, daí joga fora, se for o caso. Queima às vezes, queimar é bom, né, porque você limpa energeticamente aquilo também, mas enfim. A gente vai ter todo esse aspecto de simbologia ligada a alguma coisa ou a algum objeto, tá bom? Até aqui a gente tem uma dúvida que é importante que pro próximo slide a gente não tenha dúvida alguma aqui. Nenhuma? Então vamos lá. Vamos pro próximo slide. Né? Então aqui a gente vai estar falando agora de uma outra ideia que vai estar dando um pulo aqui, né, do slide do assunto que a gente está dando, mas que depois que a gente trabalhar essa outra ideia, a gente vai chegar no nosso tema final e daí vai fazer muito mais sentido, tá bom? Então a gente vai falar aqui de uma pessoa, né? Então vamos lá. Seguindo essa ideia toda, né, de projetar significado nas coisas, a gente pode trabalhar a linha de pensamento quando dizemos que algo, né, é sobre arquétipos, né? Então, ou seja, a gente começa a ter uma noção do que é um arquétipo. Mas antes de adentrar de fato em arquétipos, eu gostaria de explicar algo, né? O que é uma consciência coletiva. E para falar disso, vamos iniciar com Durkheim, né? A gente vai falar quem é Durkheim, que é um sociólogo, né? É um sociólogo que sempre amou a ciência. E ele é considerado um dos pais da sociologia. Quando houve a Primeira Guerra Mundial, Durkheim ele entrou em uma grande depressão, né, devido à forma em que a ciência que ele apreciava tanto foi usada, né, para armas, para destruição, né, foi uma ciência bélica, né, então ele não gostou disso, ele entrou numa depressão gigantesca. E Durkheim, sendo um dos pais da sociologia, né, tinha opiniões bem fortes e formadas. Ah, Léo, você gosta de Durkheim, assim, nesse sentido mais pessoal? Eu não concordo com tudo que ele escreveu, com tudo que ele fala.
Mas nesse meio da consciência coletiva, do fato social, eu tenho muita familiarização por causa do curso que eu faço, de Direito. Então a gente acaba até falando bastante dele. Então por isso que eu achei ele, assim, a pessoa perfeita para estar falando hoje. Então, falando diretamente, né, do termo, das coisas, né, Durkheim, ele acreditava que a sociologia ela não podia ser definida só como uma ciência que observa a sociedade, mas sim como uma ciência que observa um fato social. Então vocês podem ver que eu deixei aqui, ó, fato social, foi a teoria que ele desenvolveu. E o que era um fato social para Durkheim? Se a gente, né, não via a sociedade, se para Durkheim, diferente dos outros sociólogos, a gente tinha a sociologia como uma ciência que via, né, a sociedade, para Durkheim não. Para Durkheim era uma ciência que via o fato social. Então a gente tem que entender o que é um fato social para Durkheim, né? O que era, né? São fatos sociais, né? Tudo aquilo que corresponde à maneira de pensar, sentir, agir, exteriores a um indivíduo e por sua vez dotadas de um poder coercitivo sobre eles, né? Isto é, né, em termos matemáticos, um fato social é algo que apresenta 3 características que eu vou falar no próximo slide. Ou seja, que pode ser que ficou um pouco complicado, mas vamos chegar lá. Vou explicar com calma pra gente entender. Vamos lá. Fato social. O que é um fato social para Durkheim, né? Partindo daquilo que ele falou, né, embaralhado, um fato social tem que ter essas 3 coisas: generalidade, exterioridade e coercitividade. Então, o que é um fato social? O que a sociologia observa? Segundo ele, um fato social. E o que é um fato social? Uma coisa que envolve generalidade, exterioridade e coercitividade. Vamos lá dar um exemplo? Generalidade primeiro, explicando. Precisa ser algo que entende para uma sociedade como comum para a maior parte das pessoas. Ah, Léo, é todos? Não, não é para todos, mas é algo comum para uma sociedade. Generalidade é quando generaliza, né? Então, ou seja, muitas pessoas fazem. Isso aqui a gente tem como ideia normas, leis, né? Mas leis nem tanto, vamos falar mais de normas, sabe? Manias. Ah, e sobe na escada rolante. Quem vai para a direita fica parado, quem vai para a esquerda continua andando. É lei? Não é lei. Mas é uma norma, é uma forma que a gente vive, é um fato social, é generalidade dentro disso. Todo mundo faz. Quando uma pessoa não faz, é estranho. E daí a gente vai chegar nesse sentido, que é a coercitividade. Mas vamos lá, exterioridade. São fatos que existem de formas independentes. São coisas que não tá ligado a você, não tá ligado ao indivíduo. São atos, né, fatos, que eles existem antes de você nascer e vão provavelmente continuar existindo depois de você nascer. São fatos sociais. Tá lá, é exterior a você. E daí sim chega a coercitividade, né? E aqui, até como um estudante da área de direito, eu aprendi algo que eu acho que é necessário até a gente separar, inclusive, para ter uma melhor noção, tá? Porque assim, a gente tem uma definição um pouco mal explicada quando fala de coercitividade por causa disso. Então eu vou estar até adicionando uma coisa da minha área aqui, que é a diferença de coação e coerção, tá? Coerção, por exemplo, se refere a um poder legal que as autoridades têm de impor leis ou obrigar as pessoas a cumpri-las. Por outro lado, a coação ela é usada para se referir a uma forma de violência física, né? Ou verbal, que obriga a determinada pessoa a agir contra a sua vontade. Então, coação é você agiu contra a sua vontade por causa de uma violência verbal, alguma forma que você se sentiu agredido ou ofendido, né? Ou seja, até de violência física, né? A coerção, por exemplo, ela já está se referindo ao poder legal, né? Poder de lei, tá? E a coerção é um aspecto presente no fato social, né? Claro que a gente vai ter essa confusão de coerção e coação, né? Quando fala disso, mas, bom, isso passa e a gente vai conseguir entender. Porque por mais que não exista, né, diretamente a ideia jurídica nessa, que é justamente, né, a outra ideia da coação ali, o indivíduo, quando ele não segue as normas, né, ele pode ser mal visto e ter sanções sociais, como por exemplo quebrar um tabu ou algo do tipo. Então lembra a generalidade, a pessoa lá na escada rolante? Tá, é regra, não é lei, mas se você não faz, as pessoas... Nossa, as pessoas faziam isso antes de você nascer? Fazia. Vai continuar fazendo quando você morrer? Vai. É exterior a você. É geral? Todo mundo faz? Sim, faz. Coercitividade, ela não vai te bater, ela não vai te xingar. Às vezes, né, dependendo da pessoa, até faz, mas... Assim, existe um aspecto social em cima disso. Nossa, ele ficou parado aqui do lado esquerdo da escada rolante.
sabe? Então a gente tem essa ideia. Outra coisa que Durkheim vai estar trazendo de exemplo aqui é a própria educação escolar, como um fato social. Vamos interpretar a escola como um fato social, para ver se ela de fato é um fato social? A escola, ela tem generalidade? Ela tem. A maior parte da população vai para a escola. Legal? Até aqui a gente já tem um ponto para um fato social. Ela é exterior a você? Tem exterioridade? Tem. Por quê? Porque você não depende de estar vivo para existir escola. A escola existe antes de você, provavelmente vai continuar existindo depois de você. Tem coercitividade? Claro que tem. Um valor social gigantesco. Você já viu como você pode acabar perdendo a sua moral em uma discussão se alguém descobre que você não teve uma educação escolar? Ou se não, até se você teve uma educação dentro de casa, ainda assim as pessoas falam, nossa, mas que esquisito, né? Tipo, que estranho. Você recebe um julgamento social. E daí, quando a gente entende que é fato social, aí sim a gente vai poder chegar mais pra frente, né? Então vamos lá. Agora a gente vai falar aqui da ideia que eu queria trazer de Durkheim, que é o quê? Consciência coletiva. Trazendo tudo aquilo. Então, logo depois de entendermos quem foi Durkheim, a sua principal teoria, agora sim a gente vai ter uma das suas outras ideias principais, que é a consciência coletiva, a qual ele diz que uma sociedade, para se manter coesa, né, e unida, a sociedade ela vai ter que concordar com boa parte das coisas, com normas, teorias, ideias e ter até algumas bases, né? E isso é passado, né, através de diversas formas ali para as pessoas, né? Mas deve ser passada, segundo Durkheim, principalmente através da educação, seja escolar ou através de um desenho infantil da televisão. Então a gente vai ter que ter isso passado através da educação. Então assim cria-se a consciência coletiva, sendo um sistema de consciência a qual se julga algo como certo de acordo com cada sociedade, né? E a linha de pensamento populacional que é a maior parte dos indivíduos, né? Então segue ali a maior parte uma ideia, ali é o pensamento coletivo, né? Quem não está nessa linha de pensamento, normalmente não são tão aceitos e podem ser vistos como pessoas ruins e por aí vai. Inclusive daí que vai surgir o termo que a gente conhece hoje como marginalizados, partindo da ideia da imagem, tá vendo? Que aqui na imagem a gente tem a consciência coletiva. A consciência coletiva é isso. Tudo que está aqui, ó, é margem. De margem a gente vai ter o que? Estando na margem dos pensamentos das coisas certas, são marginalizados. Porque não seguem a consciência coletiva, não seguem o padrão de normas e leis. Então logo isso seria uma junção da nossa cultura, pensamento psicológico e as nossas lógicas sociais. Quando a gente tem uma mistura de tudo isso na nossa cultura, a gente tem lá a nossa consciência coletiva. E quando algo é julgado pela maioria como ruim, às vezes pode até se positivar e até mesmo ser personificado como lei ou um crime isso. Porque todo mundo acha que isso deveria ser um crime. Ou algo do tipo, né? Inclusive uma curiosidade que eu trago até como estudante de direito quando eu falo desse assunto, é que graças a isso a gente vê muito na faculdade uma coisa, né? Que por causa dessa razão existem figuras responsáveis para quando a lei cai em desuso. Deixa de ser lei, né? Ou seja, se a maioria da população não segue uma lei, essa norma nova que a população está seguindo agora passa por cima da lei, com o princípio do desuso, né? Ou seja, vamos supor que a lei fala assim, é proibido o uso de arma. Só que daí você vai e faz um levantamento, uma pesquisa, você consegue provar que, é claro que é só um exemplo vago, né? Eu teria que explicar isso com mais detalhe, mas você prova lá que 80% da população está andando armada. Cai em desuso, por quê? Porque 80% da população está andando assim, entendeu? Então a gente vai ter essa questão, né, da lei caindo em desuso, por quê? Por causa da consciência coletiva, que é uma coisa que todo mundo segue, o que todo mundo quer. E Durkheim, ele estudou muitos desses indivíduos com personalidades que a gente chama de desviantes, né, da consciência coletiva. Para quem tem interesse nesse tipo de assunto em específico, aí eu recomendo estar realmente pesquisando sobre Durkheim, coisas do tipo, né. Então pode achar, né, boa parte facilmente com livros, artigos atuais da internet, né, porque ele tem um estudo gigantesco. Mas aí que tá, ele estudou muito esses indivíduos da margem, né, que são os marginalizados. Por que eles pensavam assim, porque eles eram desviantes da consciência coletiva. Mas claro que quando a gente fala de consciência coletiva e Durkheim, a gente está falando assim, da forma que a maior parte das pessoas seguem a vida, né. Então até aqui a gente tem alguma dúvida, alguma coisa? Pode passar o próximo slide. Pode passar. Perfeito, então, vamos lá, próximo slide. E aqui é onde vai tomar mais proporção a coisa.
Por quê? Porque agora a gente vai falar, né, depois de seguir essas ideias, podemos trazer a ideia da consciência coletiva em termos não só mais sociais, apenas, né, mas em termos espirituais. Ou seja, o mesmo princípio, mas em uma escala muito maior. Alguns dos primórdios da nossa consciência, uma moral espiritual que a gente tem, é um consenso energético. Logo temos essa ideia de consciência coletiva como uma grande rede de consciência espiritual que temos acesso, de forma subconsciente, seja para influências de escolha, né? E até mesmo em sinais de um sonho, podendo essa influência estar atrelada também na consciência coletiva da nossa sociedade, que foi passada na nossa educação também, mas que antes já foi uma ideia que surgiu dessa rede espiritual, né? E só agora você já viu na sociedade. E o influenciador não só personificou na Terra essa ideia, como levou para a consciência coletiva de diversas sociedades daqui da Terra também. Então temos aqui o exemplo dos valores familiares, como pai e mãe devem cuidar dos seus filhos e não largar como se fosse uma criatura de mentalidade distante da mente coletiva. Aqui já é uma coisa da ideia da mente coletiva espiritual que vem para a nossa mente coletiva social também. Então a gente vai ter duas mentes coletivas. Aqui, a original e a nossa, que a gente conhece, que é a social, que eu acabei de falar de Durkheim. Então quando a gente fala de consciência coletiva, a gente tem aqui, ó, na bolinha azul claro menor, que é a consciência coletiva que eu já tinha falado antes, os indivíduos aqui e os indivíduos da margem. E aqui nessa linha a gente tem influências da consciência coletiva original, que é o que? A consciência coletiva, né, a espiritual, que tem influência na Terra, mas que ela é muito maior, tá vendo? E aqui tá as criaturas dessa consciência coletiva, e aqui a gente tem na margem dela espíritos, né, marginais também, né, que são espíritos da margem da consciência coletiva. Então a gente vai ter essa influência da consciência coletiva. E agora entendemos o que é uma mente, né, nesse sentido de consciência coletiva. Aqui temos dúvidas? Porque o que a gente vai fazer? A gente vai ter que juntar tudo agora. Lembra lá o começo da aula? A coisa toda, projeção de realidade, simbologia, essas coisas? A gente vai criar símbolos através da ideia de consciência coletiva. E o que isso significa? Que é a ideia dos arquétipos. Agora sim a gente chega nos arquétipos, falando sobre arquétipos. Então, o que a gente vai entender aqui por arquétipos, né? Logo poderíamos chegar na ideia de arquétipos. Os arquétipos, eles são o quê? São símbolos e imagens que nos conectam com a consciência coletiva social ou espiritual. Em alguns casos, nas duas consciências coletivas. E com alguns arquétipos, sendo símbolos, também trabalhamos todos os aspectos, né, que eu disse no começo da aula, como projeção de realidade, sinergia, com a energia da consciência coletiva daquele símbolo. Então logo podemos ter os arquétipos como uma imagem que fica em locais que visualizamos, como papel pregado na nossa parede, uma bandeira, ou falando da neomagia, pode estar na capa do celular, uma foto de perfil, ou em um plano de fundo, seja de um computador, de um celular, até de um aplicativo. Pode ser um conjunto de GIFs dentro do aplicativo que você usa muito, você olha muito aquela imagem. Ou seja, arquétipo é uma imagem que simboliza algo na consciência coletiva, seja social ou espiritual, e de tanto que você vê aquilo, você projeta energias daquilo na sua vida, que é toda aquela sinergia que existe por causa da consciência coletiva, que é aquela projeção em massa em cima daquela imagem, muitas vezes de forma subconsciente, o que é mais incrível. Então a psicologia admite os arquétipos também como uma linha de pensamento válida, e a qual a gente pode usar aqui, né, já de forma espiritualística, ritualística mesmo, né? Tem que ser uma imagem que você tenha fácil acesso visual, como eu disse antes, né? E ainda assim, observa várias vezes ao longo do seu dia, né? Então você está lá sempre olhando seu celular e tudo mais. Então, além disso, para ampliar a energia, é recomendável que o usuário do arquétipo estude o arquétipo e a imagem retratada, o máximo possível que ele pode, para que assim ele tenha mais controle do arquétipo, né? Se tiver um significado particular na sua vida, como um gosto de infância ou algo do tipo, pode ser até mais forte aquele arquétipo. E qual a finalidade da gente usar um arquétipo como simbologia, né? O que é, né? Por que eu vou usar uma imagem como simbologia de, por exemplo, um desenho animado, um animal, um deus grego? Qual a finalidade de usar um arquétipo, né? De ficar olhando aquela imagem ao longo do meu dia e trabalhando com essa sinergia da consciência coletiva em cima daquele símbolo.
Os arquétipos, eles trazem sinergias de vários significados para sua vida e rotina, ou seja, depende da imagem, né? Depende do arquétipo. Mas isso funciona devido ao fator psicológico de observar muito aquilo e se assemelhar com o comportamento do que você está observando. Então, através do fator espiritual, temos uma linha de pensamento que, justamente por observar muito também, cria-se uma sinergia com aquele objeto que tem um significado dentro da mente coletiva, né? Assim, observando as suas energias e trabalhando em conjunto. Então, assim, o que você faz? Para quê? Visando o quê? Trazer influências energéticas e espirituais desejadas e, ao mesmo tempo, tem um lado ruim daquilo também, lógico. Tudo em graus menores ou maiores, depende da sua disposição energética para absorver ou as qualidades ou as faltas dessas qualidades, né? Então, por isso que o arquétipo usado, ele deve ser estudado pelo usuário, para não ser usado de qualquer jeito, né? E normalmente a gente chama isso, dentro da ideia de arquétipo, de lado luz do arquétipo e o lado sombra do arquétipo. Sendo o lado luz toda a qualidade que aquele arquétipo traz e o lado sombra toda a parte ruim que pode desenvolver na sua personalidade ou na sua energia, né, por causa daquele arquétipo. Inclusive o conceito espiritual entende que cada um até nasce com um arquétipo natural, que já condiz a sua essência de personalidade e forma de agir. Normalmente recebe até outros nomes, que é ligado a arquétipos animais, por aí vai, né? Uma ideia que eu até considero válida. Por quê? Porque os arquétipos, eles trabalham com elementos também, em alguns casos. Por exemplo, o leão. O leão, ele representa a força e várias coisas do tipo. Mas ele tem a ligação também da força do fogo. A águia, ela também tem a ligação da força do ar. Então a gente tem arquétipos que também têm ligações elementais, que inclinam a nossa personalidade, né? Com esse efeito elemental que eu falava nas aulas de elementos da magia que a gente encerrou. E para usar da forma correta, é legal ter tudo aquilo que eu falei já, né? Você ter acesso fácil, tudo mais, estudar o símbolo, o animal, a coisa, o Deus, a bandeira, aquilo que você está observando de forma consciente. Quando você faz de forma inconsciente, você já é influenciado no dia a dia, mas quando você faz de forma consciente, aquela energia vai vir até mais forte. Então, você tem que estudar aquilo. Por quê? Para entender o lado sombra, o lado luz e quem é aquela coisa da imagem que você está vendo. Vamos supor que eu estou trabalhando com Deus lá, então eu coloco a imagem de Dionísio para mim. Pô, mas nem sei quem foi Dionísio. Eu vou estar trazendo aquela energia? Lógico que vou. Aquilo pode estar ligado à minha consciência coletiva espiritual. Então, as pessoas vão começar a me assemelhar à sinergia de Dionísio, de fato. Mas será que aquilo vai pegar com força? Será que eu vou trabalhar mais o lado luz? Pode ser que eu pegue mais o lado ruim. Por quê? Porque eu não estudei, porque eu não sei quem é, porque eu não, sabe, eu tô indo vazio. Então é recomendável que você estude, que você tenha acesso fácil e visualizável àquela imagem. E para usar da forma correta e mais legal, assim, né? É legal separar a magnitude energética de cada tipo de arquétipo, né? Eu gosto de separar de forma particular, que eu mesmo criei, em 3 tipos de arquétipos, como visto no próximo slide que eu vou trazer. E assim, Léo, pode usar quantos arquétipos ao mesmo tempo? O máximo que eu já vi gente usando é até entre 3 ou 4 arquétipos. Eu acho que mais que isso fica um pouco difícil, né? Professor, uma imagem de orixá mesmo não consagrada serve como arquétipo, né? No caso, teremos mais conexão estudando e vivendo mais daquilo de... Exatamente. Isso que você falou é exato. Se você tiver aquela imagem presente no seu dia a dia, você vai trabalhar com a energia daquilo, por causa da sua mente coletiva. E aqui eu separo em 3 partes esses arquétipos, né? Eu gosto de separar em 3 partes particulares, né? Léo, vou encontrar isso na internet? Não sei se encontra coisa parecida. Cada um tem a sua forma de separar, mas eu gosto de separar dessas 3 formas para me basear melhor em cada arquétipo, né? Então vamos lá. Entrando aqui. Eu gosto de separar em arquétipos primordiais. Estão conseguindo ver o slide? Arquétipos secundários e arquétipos particulares. E eu vou estar explicando o que é cada um desses. A aula parece que vai fechar daqui a alguns minutinhos. Eu vou estar reabrindo ela para a parte 2, tá bom? Daí a gente finaliza explicando esse assunto. Ok. Certo, estamos de volta já. Então vamos lá, continuar falando aqui dos arquétipos, porque as aulas fecham nas melhores partes, né? Então eu vou falar aqui das separações que eu gosto de fazer. Vou estar abrindo aqui o slide novamente para vocês também, tá? Bom, aqui eu separo em 3 tipos de arquétipos, né? Então eu separo primeiro nos arquétipos primordiais, depois eu gosto de separar em arquétipos secundários e por fim eu gosto de separar em arquétipos particulares, né? Então o que é cada um, assim, no meu ver, né? Por que eu gosto de separar dessas 3 formas? Então, sendo o primeiro tipo, os primordiais, né?
Eu considero que são arquétipos fortes, com sinergias poderosas, que surgem mais efeitos. Isso por terem uma ligação forte nas duas ideias de consciência coletiva, né? Sendo um arquétipo com energia presente tanto na consciência coletiva social, quanto na consciência coletiva espiritual. Normalmente são imagens ligadas a animais, principalmente. E a coisas que desde a infância a gente tem uma construção na escola, em desenho, filme, série, além do seu próprio significado animal no plano espiritual, né? Então um exemplo aqui que eu deixo bastante é o leão, né? Com energias de coragem, dominância, a ideia do cervo com energias passivas, né? A ideia da coruja com energia de sabedoria, observação, a pomba branca com energia de paz e espiritualidade, até mesmo criaturas como dragões com energias de força e poder, ou deuses conhecidos por todos, né? Tipo, por exemplo, Zeus, ou anjos, imagens muito conhecidas, né? Além de serem arquétipos normalmente ligados a forças elementais também. Então os primordiais são esses tipos de arquétipos que eu deixo aqui. Arquétipos que eu considero fortes por causa dessas razões. Arquétipos que é mais ou menos assim, certeza que se você estudar, tiver uma boa visualização daquilo no seu dia a dia, trabalhar com esse arquétipo da forma correta, com certeza a energia daquilo vai ter alguma representação na sua vida e você vai passar a transmitir as qualidades e o lado sombra daquilo. Que é o lado luz e o lado sombra. Depois eu gosto de falar aqui dos arquétipos secundários, né? O que são os arquétipos secundários? São arquétipos ainda fortes, mas já não são lá daquela linha de conhecimento principal, sabe? Alguns são só da nossa ideia coletiva da sociedade e outras ainda exigem um certo estudo espiritual para entender melhor seu significado. Mas são símbolos que, mesmo não se aprofundando, ainda existem na consciência primária das pessoas, né? Seja de forma social, através de um desenho, uma história antiga, ou no seu eu espiritual, né? Seja em outra vida ou em conexão com a espiritualidade, afinal, em estado de gnose, você se conecta com consciência coletiva espiritual mesmo. Então, levando em consideração, é o mesmo que Deus, né? Uma força amorosa de inteligência suprema. Logo aqui, a gente vai ter ideia de deuses e entidades menos conhecidos, como, por exemplo, Apolo, Lilith, Hestia, Dionísio, Astarote, e por aí vai, né? Até animais ou imagens alternativas menos conhecidas, como o porco, por exemplo, como o arquétipo do mago. Mesmo menos conhecidas, ainda se aplica o conceito de que o arquétipo dentro da psicologia, né? Sendo como padrões sociais ligados à energia comportamental. Eu acho que a maior parte dos arquétipos estão aqui, dos arquétipos secundários, que é aquilo que a maior parte das pessoas usam, né? E daí depois aqui, por fim, eu gosto de falar dos arquétipos particulares. São aqueles arquétipos ligados apenas na consciência coletiva social, né? E são menores em poder energético, mas particularmente ao usuário. Pode ser uma foto de um personagem de um desenho, um ator em um papel de série ou filme que você gosta, visando absorver a qualidade do personagem que é presente quando você lembra dele. E claro, né, o aspecto esse que todos comentam também e falam dele, né, faz parte da consciência coletiva social, não espiritual, mas social. Normalmente esse tipo de arquétipo é o mais fraco, mas quando ele dá certo com a energia do magista, ele pode ser perigoso. Por quê? Porque ele é um arquétipo particular, você está usando lá, você meio que criou, você não tem outra experiência para te pautar naquilo, para te avisar, para falar, olha, já usei, é assim, assim, assim. Então, normalmente seu lado sombra é inédito, você não sabe o que vai acontecer. E claro, partindo dessa ideia, a gente tem noção de quase tudo que a gente vive e vê no nosso dia a dia são arquétipos, né? E constantemente estamos sendo influenciados por imagens, pensamentos e coisas até ligadas ao nosso consciente, né? Da rotina mesmo. E mais ou menos a ideia de diga com quem tu andas que eu digo com quem tu és. Ou aquelas pesquisas que você é tipo a mistura das 5 pessoas mais próximas de você, né? Brincadeiras à parte, mas a gente pode falar de alguns arquétipos da imagem para melhor compreensão, né? Mas levando nesse conceito, que quanto mais você olha aquilo, mais você se adapta, até psicologicamente mesmo com aquilo. Eu vou até explicar alguns desses arquétipos presentes na imagem, né? Para vocês terem até uma noção. Por exemplo, o arquétipo do leão. Vamos falar primeiro dos primordiais aqui, né? Então, vou explicar alguns arquétipos, mas eu quero começar pelos primordiais para tá dando uma melhor compreensão aqui mais fácil. Então, vamos pelos primordiais. O leão. Leão, ele é primordial por quê? Porque o significado do leão na espiritualidade é um significado forte, e o leão ele também está na mente coletiva, não só espiritual, que é a que eu acabei de falar, mas ele também está na social. Ou seja, desde criança você assiste desenho, o que é o leão num desenho de criança? É o rei da selva,
É uma imagem de poder, é uma imagem de força. Então a gente tem isso desde um desenho, na escola, sabe? Então a gente tem o leão presente nos dois aspectos, na mente coletiva espiritual e social. Além disso, a gente ainda tem o leão ligado à energia elemental também, que daí no caso é o elemento do fogo. Então a gente vai ter lá o lado sombra e o lado luz do leão. Qual que é o lado sombra e o lado luz do leão? Um exemplo, né? Inclusive foi um arquétipo que por muito tempo eu procurei, então eu até entendo um pouquinho mais sobre ele. Vamos falar do lado sombra e do lado luz. O lado luz, ele te traz mais o quê? Coragem, dominância com as pessoas que você julga, que não está sendo legal a tratativa, algo do tipo. Força, entendeu? Traz essa força explosiva do leão, né? E principalmente imponência e respeito. Esse é o lado luz. Você trabalha com a energia dele e você passa a transmitir essa energia para as pessoas. Agora, qual que seria o lado sombra? A gente tem aqui o leão como uma figura que ele não faz a caça. Quem faz a caça é a leoa. Então, ou seja, submissão à sua parceira. Se você tem predisposição a ser uma pessoa submissa, pode ser que você acabe sendo bastante com a sua parceira ou com o seu parceiro, por causa do arquétipo do leão. Preguiça, porque por mais que o leão tenha força para fazer as coisas, ele é um animal preguiçoso. Então te dá mais preguiça. Não desânimo, são coisas diferentes, mas te dá mais preguiça de querer, sabe? Eu preciso fazer, entende? Então a gente tem o lado sombra, a gente tem o lado luz, né? Claro que são várias partes ainda mais do lado luz e sombra, mas se eu dedicar a aula toda a isso, a gente vai gastar muito. Outro, por exemplo, o dragão ali, ainda nos primordiais. Traz a ideia de dualidade, de força, imponência. O dragão, dependendo da cor dele, pode ser um elemento diferente, o arquétipo. Isso dentro da própria magia draconiana, o dragão cada um tem um elemento de afinidade, mas é dominador e portador de todos. Então a gente tem o dragão com essa ideia também. Mas claro que a gente tem lá o lado sombra dele, né? Que é às vezes a arrogância, o orgulho. Então a gente vai ter, né, todo esse lado sombra. Agora vamos lá, ó, por exemplo, os arquétipos secundários. Vou dar um exemplo de Apolo, que foi também um arquétipo que eu usei muito por um tempo. Apolo, ele traz um arquétipo de atração, seja das coisas, como por exemplo espirituais ou até mesmo atração sexual. Ele traz um aspecto de força, ele traz uma sinergia com o elemento do fogo também. Ele é aquele lado luz, né, que traz bastante a ideia de coragem, bem parecido com a ideia do leão, mas ele tem o lado sombra dele, que é o quê? Pode te desencadear mais imaturidade se você for disposto, né, predisposto a ser mais imaturo. Pode te deixar uma pessoa assim mais vingativa, né? A gente tem esse aspecto. Por que ele é secundário? Ele é forte, é uma imagem forte, mas é secundário porque ele está lá no coletivo espiritual. No nosso coletivo social não é que nem Zeus, por exemplo. Você fala Zeus, todo mundo sabe quem é. Você fala Apolo, alguns sabem, outros só ouviu o nome, mas não está lá tão no nosso coletivo social, mas no nosso coletivo espiritual. E daí, por fim, eu vou estar falando de um aqui do arquétipo particular. E eu até deixei a imagem dele aqui, que é um protagonista da série, né, do Pink Blinders, que é o Thomas Shelby. Por que eu deixei justo ele para falar? Porque surgiu um meme, né, uma brincadeira, uma época, de que ele era frio e calculista, né? E por mais que eu até não concorde tanto assim, a gente cria, até mesmo dentro de um personagem, uma sinergia. Então, a partir do momento que a gente tem uma população gigante falando, ele é assim, pode ser que você ganhe essas energias através do uso da imagem, mas claro que é muito mais fraco, porque só faz parte do coletivo social. Só que assim, ainda tem um poder. E quando dá certo, daí o lado sombra ele vai ser inédito. Por quê? Porque não é todo mundo que usa. São poucas pessoas que têm esses particulares. Mas aqui dentro dos particulares a gente pode ter qualquer imagem do nosso cotidiano. E aqui imagina que é mais um conceito psicológico do que espiritual, tá? Quando a gente fala desses particulares. Agora, a partir dos outros, a gente tem um conceito no nosso coletivo espiritual, como, por exemplo, animais de poder. O leão, ele tem um significado espiritualístico também, entendeu? E é mais ou menos essa a ideia que a gente vai ter de arquétipo. E quando a gente traz essa ideia de arquétipo, a gente vai ter uma noção de que a nossa sociedade sempre trabalhou muito com arquétipos, por mais que não pareça. E isso ligado ao nosso dia a dia mesmo, né? E então, até aqui, por exemplo, a gente tem alguma dúvida, alguma coisa?
Não, nenhuma. Deu Porquinho seria o quê? entender bem sobre os arquétipos. Tudo ok aqui? O porco seria o quê? O porco ele tem já mais uma outra ideia de questão financeira, né? Atração financeira e essas questões mais assim, né? Mas ele também tem o lado sombra dele e tudo mais. Claro que assim, a gente vai ter vários arquétipos. Esses que eu deixei aí, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas, meu, imagina que são milhões, assim, né? Qualquer imagem, qualquer coisa pode ser usada de forma como arquétipo dentro da magia. Então aqui são alguns que eu deixei de exemplo. E aqui eu faço a minha separação particular, né? Então como que mais ou menos funciona? Arquétipos primordiais é aquilo que é forte na mente espiritual e na mente social. Secundários é aquilo que é forte na nossa mente espiritual. E particulares é aquilo que é forte na nossa mente social. Coletiva, né? Falando de aspecto coletivo. Na maior parte das pessoas. Entende? Então é mais ou menos isso. Entendi. Mas claro que quando a gente vai fazer um arquétipo específico, a gente tem que estudar o arquétipo específico para fazer a imagem específica. Então, por exemplo, eu não tenho que estudar só o arquétipo do leão, eu tenho que estudar o leão em si. O que ele costuma fazer, como que o animal age, entende? Porque você vai ter uma sinergia com aquela coisa, né? Com aquela espécime, né, energética. Então até aqui a gente tem alguma dúvida, mais alguma coisa? Professor, e se no caso a gente não tiver tanta informação assim, a gente se vira com o que tem, né? A gente se vira com o que tem. Mas aí que tá, é muito nesse momento que o arquétipo acaba não dando errado, né? Porque a gente também tem afinidades, né? Então, às vezes, se imagina que você já não tem afinidade para aquele determinado arquétipo, você ainda não tem informação dele direito. Pode ser que você use e não passe de uma imagem mesmo para você. Você veja no seu dia a dia e você trabalha com uma energia muito baixa com aquilo, sabe? Então não te influencia de fato. O arquétipo, o objetivo é se adaptar até entender. Por isso que eu falo, entre 4 seria o máximo. Mas quando você usa 4 arquétipos, não é pôr os 4 de uma vez. É pegar um, sentir como que tá lidando com esse um, para depois colocar o outro. Porque senão você mistura tudo, não confunde, não sabe da onde que tá vindo uma coisa que você não tá gostando. Imagina, sabe, que você começa a trabalhar. E claro que isso não é de uma hora para outra, tá? Isso pode levar de meses a anos. Entendeu? Não é assim como bem entende. Tem muita gente que fala assim, testei esse arquétipo em 2 semanas, não é assim que funciona. A gente tá falando de energia, um processo, sabe, demorado, não é simples assim. Devagar. Então. Mas assim, como magista, como uma pessoa que tem conhecimento do assunto, você consegue trabalhar da forma correta. Entender que pode sim ter um efeito daqui 1 mês, mas é 1 mês, não 1 semana. Entendeu? Não é pim. Então. As pessoas às vezes acham que é muito fácil, não é? Só que assim, é ter estudo daquilo também. Imagina, às vezes você não tem entendimento do que é, e às vezes não passa de uma imagem. Por exemplo, dentro do arquétipo mesmo, particular. É uma coisa tão engraçada que de forma psicológica a gente já tem a tendência de se influenciar. Se você gostar do personagem, normalmente você tende a agir igual ele. Ou querer adotar coisas da rotina dele, ou da forma que ele é. Aquela coisa, tipo, assisti um filme do Batman e tô caçando bandido de noite, sabe? Acontece. Exatamente. Entendeu? Tem gente que às vezes familiariza tanto com a coisa, entendeu? Isso no particular. Imagina quando a gente fala de coisas primordiais. Como, por exemplo, imagens espirituais que está no nosso coletivo espiritual. Como, por exemplo, um leão. Que é uma energia tão espiritual e ainda assim, durante a nossa infância inteira, a gente escuta ele como o rei da selva, como dominância, sabe? Então a gente pega essa energia quando começa a trabalhar com ele de forma até mais forte do que uma forma só particular. Entendeu? Aí aqui que a gente entra nesse aspecto. Mas claro que cada arquétipo a gente tem que ter um estudo particular nele mesmo. Até aqui a gente tem alguma dúvida, alguma coisa? Não. Tudo certo. Certinho, então. Pode passar a próxima? Então vamos. E aqui é onde eu falei, né, pra vocês, né? Se a gente tem arquétipos ligados à ideia da psicologia, das cores também, né? Então a gente tem lá muita coisa. Embora eu acredite parcialmente na psicologia das cores e não muito nisso, né? Mas sim como signos, né? Eu acredito em uma ideia mais profunda. Não apenas falar, tipo, que touro é cobilão ou que a cor vermelha é atração sexual. Pra mim isso é vago. Não tem, sabe, estudo palpável.
Então eu gosto de ver de uma forma mais profunda, mas a gente tem arquétipos também ligados nessa ideia, de psicologia das cores, com signo e por aí vai. Mas a gente vai ter arquétipos, igual mostra no slide aqui, no último slide, presente no nosso dia a dia, trazendo uma fórmula para nos encantar, que são as ideias primordiais que nós temos, né? Como heróis, explorador, o mágico, ou seja, conceitos que nos trazem uma determinada impressão e, consequentemente, um sentimento que costuma nos prender no assunto, né? Ou a coisa que ele trata isso, é que nem um herói. Quando se fala de um herói, o que você pensa? Ah, um herói, uma figura de poder, um cavaleiro, sabe? Sem medo. Sim. Principalmente a ideia de nobreza ou algo do tipo, é um herói, entendeu? Então a gente tem o arquétipo do herói ali, presente. Que é a ideia já que são arquétipos que a gente já tem muito forte na gente. E a gente tem marcas e coisas que usam de arquétipos no nosso dia a dia, né? Temos aqui, por exemplo, a Disney, que ao longo da sua jornada inteira trabalhou muito com o arquétipo do mágico, fazendo mistério nas coisas, tudo mais que ela apresenta, né? Aqui na Disney, ó, The Magic, né? Então a gente tem a Disney, já viram isso? Aparece em luzinha assim o nome Disney, sabe? Sim, A ideia da magia, a magia da Disney. E a pessoa se encanta, a ideia do mágico. O que traz o arquétipo do mágico? Curiosidade, mistério, entretenimento, vontade. Então a Disney soube trabalhar com o arquétipo de uma forma boa. A gente vai ter vários arquétipos, por exemplo, da Nike, The Hero, né, ali, ó. O herói. Nossa, um tênis, nossa, bonito, nobre, real, sabe aquela ideia de nobreza, de poder, de velocidade, sabe assim, o herói. Então, cada um trabalha da sua forma. Se surge um efeito positivo ou negativo, daí varia, né, claro. Mas a gente tem aí, ó, dentro da nossa própria sociedade isso. E até a ideia das cores mesmo, né, como por exemplo o McDonald's, que a galera tem aquela coisa de, pô, usa o amarelo e o vermelho para dar fome e atração, que é aquilo que eu falei que eu acredito bem parcialmente, não muito, mas também existe essa questão de arquétipo também. Só que quando a gente fala desse tipo de arquétipo, a gente está falando mais do ramo psicológico do que espiritual. Mas claro que tem uma influência espiritual, né? Então, portanto, podemos entender que os arquétipos, né, no todo, como elementos da nossa sociedade, que estão presentes na nossa consciência coletiva, é o que nos leva não só a trazer essa energia, como também ficar preso nela de algum modo. Seja por curiosidade, fome, vontade, desejo, por aí vai. Então, o que é importante a gente finalizar entendendo sobre arquétipos, e essa questão da consciência coletiva, é que é por isso que o arquétipo ele tem poder hoje. Porque ele está ligado à nossa ideia de projeção de realidade, a gente projetar significado em algo. Então, não só dessa forma a gente consegue fazer de uma imagem simples ter um poder em um sentido espiritualizado, através de um sentimento, alguma coisa do tipo, uma ritualística às vezes, ou uma forma em que você explora aquela marca, como também podemos ter a ideia, voltando àquele conceito inicial que a gente falou muito sobre as aulas, né, principalmente da neuromagia, mas a gente falou durante o curso inteiro, que é aquela coisa, você tem o poder de fazer uma pedra se tornar um pentagrama e fazer um pentagrama se tornar uma simples pedra. E esse poder exige estudo, exige conhecimento, são das formas corretas, né? Não é de qualquer jeito ali, né, que a gente faz essas coisas. Mas a gente tem esse poder, tem essa capacidade, e é por isso que a gente vai ter ali os aspectos, né, dos elementais artificiais, projeção de realidade, trazer aquelas coisas, né, que está lá no fundo da nossa mente para a nossa matéria, e principalmente não só trabalhar nessa ideia de símbolos, né, projetar numa pedra a força de um pentagrama, mas também em arquétipos, que é literalmente você olhar uma imagem tantas vezes que você vai se assemelhando àquilo. E a gente tem isso tanto no ramo psicológico, como eu já disse, né, quando a gente vê uma série, quando a gente vê uma coisa, como no próprio ramo espiritual, né, que são coisas da nossa mente coletiva espiritual, imagens espirituais mesmo, né. Então o leão, ele não tem só essa força na nossa sociedade porque foi passado pra gente. Ah, que o leão é forte, que ele é imponente ou algo do tipo. Mas ele tem isso até antes. Ele tem isso na ideia da espiritualidade também. O leão, como figura espiritual, representa essa força, essa imponência. Ele representa um elemento também nisso. A gente não tem só o leão, né? Eu dei o leão de exemplo, mas a gente tem vários outros animais. Alguns até representando forças passivas. E aqui que é onde entra a graça do arquétipo. É o bruxo saber usar não só por recomendação de vontade, mas por recomendação de necessidade. E o que é a recomendação de necessidade? Você é uma pessoa explosiva, uma pessoa nervosa.
vai usar um arquétipo explosivo e nervoso, que nem o do leão? Às vezes não é tão legal, às vezes você busca equilíbrio, você quer atingir um êxtase espiritual, você quer atingir um despertar, você quer chegar em um alinhamento de uma forma positiva, e o que você busca é equilíbrio, aquela ideia de corpo, mente e alma. E como que você vai fazer isso se você desequilibrar muito, assim, né, de uma forma não só um corpo, mente e alma, mas dentro de um único sentimento mesmo, como por exemplo explosão, raiva, sabe? Se você deixa dominar muito uma afinidade ao ponto de deixar de ser uma afinidade para ser de fato assim um desequilíbrio interno. Daí é onde entra até aquela ideia de massoterapeutas, né, que eles têm esse trabalho de te reequilibrar, de entender o que você faz através das massagens, né, e vários outros ramos aí de reequilíbrio elemental, que parte muito daquela ideia também oriental, né. Mas quando a gente fala de arquétipo, às vezes a gente, como magista, não olha mais só o arquétipo a partir de hoje. Isso é importante que vocês tenham em mente, que a partir de hoje não é mais só pra gente olhar o arquétipo como uma vontade,